Parte 3. Meu último ato na Escócia foi ajoelhar-me no lar paterno, durante o culto doméstico, enquanto meu venerando pai, como sacerdote, de cabelos brancos, nos encomendava, uma vez mais, aos cuidados e proteção de Deus, Senhor das famílias de Israel. E eu tinha por certo, quando nos levantamos da oração e nos despedimos uns dos outros, que não nos encontraríamos com eles antes do dia da ressurreição. Porém ele e minha querida mãe, com corações alegres, nos ofertaram de novo ao Senhor, para o seu serviço entre os silvícolas. Mais tarde, meu querido irmão me escreveu que a espada que traspassara a alma da minha mãe, era demasiado aguda e que, depois da nossa saída, ela jazeu por muito tempo como morta, nos braços de meu pai. De volta às ilhas, Patton foi constrangido pelo voto de todos os missionários a não voltar a Tanna, mas abrir a obra na vizinha ilha de Aniva. Dessa forma, tinha de aprender outra língua e começar tudo de novo. Na obra de preparar o terreno para a construção da casa, Patton ajuntou 2 cestos de ossos humanos de vítimas comidas pelo povo da ilha. Quando essas pobres criaturas começavam a usar um pedacinho de chita, ou um saiote, era sinal exterior de uma transformação, apesar de estarem longe da civilização. E quando começavam a olhar para cima, e a orar aquele a quem chamavam de Pai, nosso Pai, meu coração se derretia em lágrimas de gozo, e sei por certo que havia um coração divino nos céus que se regozijava também. Contudo, como em Tanna, Patton considerava-se mortal até completar a obra que lhe fora designada por Deus. Inúmeras vezes evitou a morte agarrando a arma levantada contra ele pelos selvagens para o matarem. Por fim, a força das trevas unidas contra o Evangelho em Aniva cedeu. Isso data do tempo em que cavou um poço na ilha. Para os indígenas, a água de cocô, para satisfazer a sede, era suficiente, porque se banhavam no mar e usavam pouco a água para cozinhar, e nenhuma para lavar a roupa. Mas para os missionários, a falta de água doce era o maior sacrifício e Patton resolveu cavar um poço. No início, os indígenas auxiliaram-no na obra, apesar de considerarem o plano do Deus de Missi dar chuva de baixo, concepção de uma mente avariada. Mas depois, amedrontados pela profundeza da cavidade, deixaram o missionário a cavar sozinho, dia após dia, enquanto o contemplavam de longe, dizendo uns aos outros: quem jamais ouviu falar em chuva que vem de baixo? Pobre Missi! Coitado! Quando o missionário insistia em dizer que o abastecimento de água em muitos países vinha de poços, eles respondiam: é assim que se dá com os doidos, ninguém pode desviá-los de suas ideias loucas. Depois de longos dias de labor enfadonho, Patton alcançou terra úmida. Confiava em Deus obter água doce, em resposta às suas orações. Contudo, nessa altura, ao meditar sobre o efeito que causaria entre o povo, sentia-se quase tomado do horror ao pensar que podia encontrar água salgada. Sentia-me, escreveu ele, tão comovido que fiquei molhado de suor e tremia-me todo o corpo, quando a água começou a borbulhar de baixo e a encher o poço. Tomei um pouco de água na mão, levei-a à boca para prová-la. Era água. Era água potável. Era a água viva do poço de Jeová. Os chefes indígenas com seus homens a tudo assistiam. Era uma repetição, em ponto pequeno, dos israelitas rodeando Moisés, quando ele fez água sair da rocha. O missionário, depois de passar algum tempo louvando a Deus, ficou mais calmo, desceu novamente, encheu um jarro da chuva que Deus Jeová lhe dava pelo poço, e entregou-o ao chefe. Este sacudiu o jarro para ver se realmente havia água dentro, então tomou um pouco na mão e, não satisfeito com isso, levou à boca um pouco mais. Depois de revolver os olhos de alegria, bebeu-a e rompeu em gritos: e chuva! Chuva! É chuva mesmo! Mas como a arranjou? Patton respondeu: foi Jeová, meu Deus, quem a deu da sua terra em resposta ao nosso labor e orações. Olhai e vede por vós mesmos como borbulha a terra. Não havia um homem entre eles que tivesse coragem de chegar-se perto da boca do poço, então formaram uma fila comprida e, segurando-se uns aos outros pelas mãos, avançaram até que o homem da frente pudesse olhar para dentro do poço. A seguir o que tinha olhado passava para a retaguarda, deixando o segundo olhar para a chuva de Jeová, muito embaixo.
Depois de todos olharem, um por um, o chefe dirigiu-se a Paton e disse: Missi, a obra de seu Deus Jeová é admirável, é maravilhosa. Nenhum dos deuses de Aniva jamais nos abençoou tão maravilhosamente. Mas, Missi, ele continuará para sempre a dar chuva por essa forma, ou acontecerá como a chuva das nuvens? O missionário explicou, para gozo indizível de todos, que essa bênção era permanente para todos os anivanianos. Os nativos experimentaram, durante os anos que se seguiram, em 6 ou 7 dos lugares mais prováveis, perto de várias vilas, cavar poços. Todas as vezes que o fizeram ou encontraram pederneira ou o poço dava água salgada. Diziam entre si: e sabemos cavar, mas não sabemos orar como Missi, portanto, Jeová não nos dá chuva de baixo. Num domingo, depois que Paton alcançou a água do poço, o chefe Namakei convocou o povo da ilha. Fazendo seus gestos com a machadinha na mão, dirigiu-se aos ouvintes da seguinte maneira: amigos de Nakamei, todos os poderes do mundo não podiam obrigar-nos a crer que fosse possível receber chuva das entranhas da terra, se não a tivéssemos visto com os próprios olhos e provado com a boca. Desde já, meu povo, devo adorar o Deus que nos abriu o poço e nos dá chuva de baixo. Os deuses de Aniva não podem socorrer-nos como o Deus de Missi. Para todos sempre sou um seguidor de Deus Jeová. Todos vós que quiserdes fazer o mesmo, tomai os ídolos de Aniva, os deuses que nossos pais temiam, e lançai-os aos pés de Missi. Vamos a Missi para ele nos ensinar como devemos servir a Jeová, e que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós e nos levar aos céus. Durante os dias que se seguiram, grupo após grupo, alguns dos silvícolas com lágrimas e soluços, outros aos gritos de louvor a Jeová, levaram seus ídolos de pau e pedra, os quais lançaram em montes perante o missionário. Os ídolos de pau foram queimados, os de pedra enterrados em covas de 4 a 5 metros de profundidade, e alguns, de maior superstição, foram lançados no fundo do mar, longe da terra. Um dos primeiros passos da vida cotidiana da ilha, depois de destruírem os ídolos, foi a invocação da bênção do Senhor às refeições. O segundo passo, uma surpresa maior e que também encheu o missionário de gozo, foi um acordo entre eles de fazer culto doméstico de manhã e à noite. Sem dúvida esses cultos eram misturados, por algum tempo, com muitas das superstições do paganismo, mas Paton traduziu as escrituras, e as imprimiu na língua anivaniana e ensinou o povo a lê-las. A transformação do povo da ilha foi uma das maravilhas dos tempos modernos. Como arde o coração ao ler acerca da ternura que o missionário sentia para com esses amados filhos na fé, e do carinho com que esses, outrora cruéis selvagens que comiam uns aos outros, mostravam para com o missionário. Que o nosso coração arda também para ver a mesma transformação dos milhares de silvícolas no interior de nosso querido Brasil. Paton descreveu a primeira ceia do Senhor com as seguintes palavras: ao colocar o pão e o vinho nas mãos, outrora manchadas do sangue de antropofagia, agora estendidas para receber e participar dos emblemas do amor do Redentor, antecipei o gozo da glória até o ponto de o coração não suportar mais. É-me impossível experimentar delícia maior antes de eu poder fitar o rosto glorificado do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, não somente concedeu ao nosso herói o indizível gozo de ver os anivanianos irem evangelizar as ilhas vizinhas, mas também de ver seu próprio filho, Frank Paton, e esposa, morando na ilha de Tana e continuando a obra que ele começara com o maior sacrifício. Foi com a idade de 83 anos, que João G. Paton ouviu a voz de seu precioso Jesus, chamando para o lar eterno. Quão grande o seu gozo, não somente ao reunir-se aos seus queridos filhos das ilhas do sul do Pacífico, que entraram no céu antes dele, mas, também, saudar bem-vindos os outros ao chegarem ali, um por um.